Vocês já repararam que falar que tá transando pouco, que não tá transando, ou que nem tá com interesse no sexo, às vezes é tão tabu quanto falar que, por exemplo, só transa vestido de Pikachu? Pica, pica, Pikachu. Olá, galeras! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera. Solta a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Galeras, antes de começar esse episódio, eu quero deixar um aviso aqui pra vocês. A partir desta semana, o nosso podcast passa a ser quinzenal. Ah, poxa, Marigê, que pena, mas por quê? Ai, gente, eu pensei bastante sobre isso e eu percebi que, pra mim, o processo de pensar em um tema, viver ele, amadurecer ele na minha cabeça, desenvolver as ideias pra poder escrever e depois gravar, precisa de um pouco mais de tempo e espaço pra acontecer. E, pelo menos nesse momento, né, porque a gente nunca sabe quando as coisas vão mudar, esse ritmo de produção semanal não está sendo suficiente para as ideias, assim, realmente amadurecerem, ganharem forma e encaixarem do jeito que eu preciso que elas encaixem para que a produção desse conteúdo faça sentido. Além disso, eu percebi que por a gente falar aqui de assuntos mais profundos e até mais cabeçudos, entre aspas, né, mais reflexivos, muitas ouvintes já comentaram comigo que não conseguem acompanhar, também entre aspas, os episódios toda semana e também, entre aspas, estão atrasadas ou precisam se atualizar. Nem é esse o nosso objetivo, né? Nunca foi da gente tá sempre assim em dia com os episódios e tal. Mas eu super entendo e fiquei com isso na cabeça, né? Porque tem podcast que eu também, Marigê, não consigo ouvir toda semana. Porque são conteúdos que me pedem mais atenção, me pedem concentração, pedem um estado de espírito bem específico pra eu conseguir absorver o que tá sendo falado ali. E aí, né, juntando tudo isso, eu cheguei à conclusão de que o meu próprio podcast é um deles. Tem amigas minhas que já falaram pra mim que, tipo, tem dias que elas dão play ali no meu podcast, mas não tão muito afim, sabe? De alguém falando na orelha. E tem uma amiga minha especificamente que ela falou assim que ela fala comigo, né? Na verdade, fala com o podcast, tipo, ai, Mari, hoje eu não tô afim. Hoje eu não quero te ouvir, hoje eu não tô afim. E aí ela deixa pra ouvir depois. Então eu super entendo, né? Porque eu também faço isso com outros podcasts. E aí, então é isso. Pra ficar mais fluido pra mim e também mais leve pra vocês, pra todas nós, vamos fazer esse experimento de episódios longos, mais longos do que os últimos, inéditos, a cada 15 dias. Então, estamos combinadas. E agora vamos ao tema deste episódio, que é: por que ninguém fala que está transando pouco? Por quê? Esse episódio, ele é mais ou menos uma continuação do episódio anterior, onde a gente começou a falar de libido. Então, se você ainda não ouviu o episódio 67, que se chama Precisamos Falar Sobre Aquilo, recomendo muito que você vá lá ouvir, porque lá é onde eu começo a questionar as nuances da libido, do prazer e dos nossos desejos, sejam eles sexuais ou não. Eu acho que faz muito sentido, tá? Começar por lá. Então, fica aí a minha recomendação. E hoje, dando continuidade ao tema, eu quis trazer esse questionamento e essa reflexão de tentar entender por que às vezes parece que falar abertamente que não tá transando parece ser um tabu tão grande às vezes quanto falar de, sei lá, Masturbação, sexo anal, fetiche. essas coisas que a gente pouco fala e tem vergonhinha e não abre pra qualquer pessoa em qualquer lugar. Ou será que sou só eu que tenho essas encarnações todas? Eu espero que vocês aqui me ajudem a descobrir. Eu cheguei nessa reflexão por vários motivos, mas eu acho que de forma resumida, o caminho que essa ideia, esse tema tomou, foi mais ou menos esse aqui. Quando eu e a Cissa começamos a namorar, a gente transava muito. Muito, tipo, muito mesmo, óbvio, né? Começos de relacionamento, tudo novidade, o fogo da paixão, a gente se deu super bem desde, né, logo de cara. Ok, normal. Quando completamos uns 2 ou 3 meses juntas, veio a pandemia. Tudo fechado, lockdown total em março de 2020. E aí, com tudo parado e a gente enfurnada em casa num recém-relacionamento, a gente teve praticamente ali uma lua de mel. Tudo muito intenso, obviamente, e o sexo também. Afinal, a gente tava ali no começo de namoro, enfiada dentro de casa sem nada pra fazer. O que a gente ia fazer? Transar, pedir iFood e assistir filme. Até aí, tudo normal. A vida foi passando, a gente foi morar juntas, aí passamos 2 anos juntas, 3
3 anos juntas, as duas agora trabalhando de casa, e tiriri, tororó, e aí... Cadê, menina? Cadê aquele tesão? Cadê aquele sexo espontâneo? Cadê aquela roçada no meio da tarde, do nada, entre uma reunião e outra, que de repente vira uma rapidinha? Cadê? Cadê? Estamos aí procurando. Como 99% das pessoas casadas sabem que acontece, a vida sexual deixou de ser uma prioridade. E deixou de receber também aquela dedicação intensa de energia. Por quê? Porque tem muitas coisas que entram na frente na vida de um casal. No, God, please, no! No! Você começa a fazer planos, começa a pagar conta junta, a readministrar as dinâmicas do relacionamento, a valorizar muito mais outras coisas, do companheirismo, das conversas. E a energia da novidade ali do sexo, ela deixa de ser uma questão, deixa de ser uma prioridade. Só que isso me gerou várias crises. Mas assim, gente, várias crises mesmo, tá? Que eu pretendo abordar mais profundamente em outros episódios em que eu quero falar especificamente sobre sexo e desejo em relações longas, estáveis, né? Mas já adianto pra vocês que, cara, sofri e fiz a Cissa sofrer. Fiz a Cissa sofrer bastante também, coloquei bastante ela dentro das minhas crises, que obviamente geraram DRs intensas, conversas profundas, conversas incômodas, algumas brigas, alguns entendimentos, muitos e muitos e muitos ajustes e alinhamentos que a gente tem que ter até hoje, etc, etc, etc. E eu acho que uma das minhas maiores dificuldades era saber, ou talvez ainda seja saber, com quem conversar sobre isso. Além da minha psicóloga Bárbara, nossa diva, é claro. Eu sentia, e talvez ainda sinta, muita falta de ler sobre isso em algum lugar, de ver conteúdo sincero sobre isso, de compartilhar essa dúvida com outras mulheres. E, veja bem, algo importante de se dizer aqui. Não é por falta de amigas pra fazer isso. Porque como eu já comentei aqui com vocês outras vezes, eu tenho uma ótima rede de amizades pra falar sobre praticamente todo tipo de assunto. Eu tenho amigas com quem eu posso falar sobre sexo, falta de sexo, excesso de sexo? Tenho. Mas tem mais coisas aí. Tem mais camadas que eu quero continuar explorando aqui com vocês. Tem uma parte de mim que acha que a questão era mais, ou é mais, uma falta de coragem minha, misturada com um auto-julgamento, misturada com uma falta de espaço e costume de falar sobre isso, sobre o quanto eu não estou mais transando, que é um assunto que até entre as minhas amigas mais íntimas, que também são casados, a gente também fala sobre sexo, eu sinto que é um tabuzinho ainda, pra mim, pra essas amigas. E aí, nessa nuvem de falta de coragem, auto-julgamento, falta de espaço, eu comecei a me questionar por que eu sinto tanta dificuldade de admitir abertamente que a gente transa pouco. De onde vem isso? Por quê? E aí eu comecei a perceber, nessa autoinvestigação, que as pessoas realmente não falam abertamente sobre isso, gente. Vocês já repararam? Parece que é uma coisa que muita gente passa, mas, sei lá, parece que tem vergonha de falar. Porque isso gera julgamento e, principalmente, gera uma ideia de incapacidade, de relacionamento falho, de uma vida menos completa e menos saudável. Eu mesma, gente, tive e ainda tenho muita dificuldade de me conciliar com a ideia de que talvez o sexo não seja algo assim tão importante e tão vital quanto fazem a gente acreditar. Vou dizer pra vocês que eu tô 100% convencida disso? Não estou. Ainda tem um lado meu, que eu acho que é um lado que foi bastante formado ali pelas terapias energéticas, holísticas, pelo sagrado feminino, pela coisa da energia vital. Não sei, assim, tem um lado meu que ainda grita muito forte de que eu tô errada de pensar que talvez o sexo não seja tão vital assim. Assim, abrindo pra vocês bem sinceramente, eu mesma não tenho certeza, mas as minhas reflexões têm me levado a essa conclusão. De que, porra, talvez esse peso todo seja de outros lugares, não seja uma questão assim necessariamente de saúde ou de completude ou de ser um ser humano mais pleno e mais saudável, entendeu? E aí a gente tem que se fazer a pergunta: quem é que fazem a gente acreditar que o sexo é assim, algo tão central, tão importante, tão vital? Aparentemente, a resposta é toda a nossa cultura. Não sei se vocês têm isso na cabeça, mas
pensa aí com você. Você também não tem essa ideia meio que dada, meio que automática, de que a vida sexual ativa é muito importante e muito essencial. E que se você não tá transando, você tem algum problema, você tem alguma questão, ou você está falhando em alguma coisa? Porque, cara, quantas novelas, filmes, séries, programas de TV, etc, 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 mostram direto ou indiretamente o papel essencial do sexo, principalmente nas relações? Quantos programas e séries não tem como foco exatamente pessoas tentando transar? Quantos programas e filmes e séries são também exatamente sobre falência de casais que não transam mais? Ou que mostram a falta do sexo como um sinal claro de falência de um relacionamento? Mas será que é? Fica esse questionamento, entendeu? Não tem como, no meio de tudo isso, a gente não ter essa ideia como algo central. Meio que fica na nossa cabeça essa verdade, entre aspas, de que o sexo é sim algo essencial. Gente, de novo, eu realmente acredito que é algo importante, tá? Eu tenho isso como uma verdade pra mim, assim, eu acredito que seja algo importante. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui fazendo uma tetralogia, um episódio inteiro, uma série de episódios falando sobre isso. Então eu acredito sim que o desejo sexual, essa troca íntima com a outra pessoa, ou com as outras pessoas, o prazer, etc., são aspectos, sim, importantes da nossa vivência humana. No que toca aí o movimento de um certo tipo de energia que é muito específica dessa prática, que precisa se movimentar e expandir, recuar e tudo mais. Mas, cara, disso, pra gente se sentir mal, se sentir errada, ou se sentir falha por não transar, ou por não ter vontade de transar, vocês não acham que tem alguma coisa errada? Porque eu tenho isso assim comigo de muitos anos pra cá, assim, tudo isso que é dado como verdade, que faz a gente se sentir mal quando a gente não se encaixa nessa verdade, eu questiono. Isso é uma coisa que eu aprendi, tá? Não fui sempre assim, mas eu aprendi. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Se o meu relacionamento é ótimo, eu sou feliz e tal, mas eu me sinto mal, me sinto errada por transar pouco, não tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Porque no meu caso, tem essa camada extra de, além de me achar uma pessoa errada, que tem algum problema, eu também fico achando que o meu relacionamento tá errado. Que tem algo a ser consertado no meu relacionamento. Porque assim, quando eu fiquei vários anos solteira, e eu fiquei bastante tempo sem transar. Bastante mesmo. Eu não lembro quanto tempo foi, mas foi uma coisa muito fora da curva, assim. Acho que foi mais de um ano, assim, mais de ano. 1, 2 anos, 3 anos, sei lá. Eu lembro que foi muito tempo. Eu não lembro de ter tido a crise que eu tive e tenho agora com relação ao sexo no relacionamento de longo prazo. O casamento, né? Que eu não chamo de casamento ainda porque a gente não oficializou. Mas a nossa relação é um casamento. E fiquei pensando por quê? Por que nessa época não gerou essa crise? Talvez porque, pra mim, o sexo casual não faça tanto sentido. Então, pra mim, na época de solteira, buscar sexo casual não era algo importante. Não era um aspecto da minha vida. Então eu preferia nem ir atrás, sabe? Não é importante, é uma pauta que, assim, não fazia parte da minha vida. Outra explicação seria porque, nessa época de solteirice, também eu era muito mais jovem, mesmo sem estar transando, a masturbação, a autoestimulação, a siririca, como você quiser chamar, tava em dia. Tava super tranquilo, eu morava sozinha também. Então, assim, quando eu tinha vontade, eu resolvia sozinha e... muito bem, obrigada. Independente de qual era a explicação, não me pegava tanto. Ou pelo menos eu não tenho memória disso ter sido uma pauta. E aí, agora, no relacionamento mais longo que eu já tive, e que só por esse motivo já traz vários novos desafios e descobertas, aí vem esse babado todo. E o mais triste é que, além de ficar essa vergonha, essa insegurança de falar disso com as amigas por medo de julgamento e delas mostrarem que o seu relacionamento é uma bosta, e tem isso também, né? A gente tem medo de falar pras amigas, tipo, nossa amiga, não estou transando nada, faz muito tempo que eu não transo. A sua amiga vai conseguir achar um jeito de te mostrar que, na verdade, seu relacionamento é uma bosta e você não tava enxergando. As amigas têm esse poder, né? Rola um medinho aí de elas terem razão em algumas coisas. Então, além disso... Se você não quer falar pra elas, se você procura informações sozinha, é muito provável, e até desafio vocês a fazer essa pesquisa, porque eu acho muito interessante, que você encontre muito mais conteúdos com dicas de como resolver isso, como se fosse um grande problema a ser resolvido, do que acolhimento, compreensão ou explicações práticas do tipo... Sim, amiga, isso acontece, isso é normal, é por causa disso, disso, e sim, tá tudo bem com você, tá tudo bem com o seu relacionamento. Fique tranquila, isso acontece com muitas pessoas. Tá entendendo? Se a gente vai pro espectro heterossexual, ainda vai ter um monte de coach
falando que você tá o quê? Com um problema hormonal. E você precisa suplementar alguma coisa, não sei, qualquer coisa. Ou que você precisa comprar uma lingerie bonita e fazer uma massagem sensual no seu parceiro. Ou você precisa marcar um date romântico e sensual. E você tem que criar esse momento pro boy te desejar. E por aí vai. Então quer dizer, você entra na internet pra fazer uma pesquisa ali. Como apimentar minha relação, como recuperar o sexo no meu relacionamento. Querendo o quê? Fazer uma autoinvestigação, se entender a pessoa com quem você se relaciona e tal. E você sai o quê de lá? Com uma compra de um óleo de lang-lang, uma essência de cardamomo, um sextoy Bluetooth e uma playlist no Spotify Premium. Pra poder transar. E aí, se a sua pesquisa já for na vibe do sagrado feminino, se você acabar entrando neste outro buraco, as soluções vão também ser um suplemento alimentar, um óleo essencial, uma meditação a 2 ou uma meditação a 1. Pra despertar a sua energia sexual feminina de leoa. Despertar o seu feminino que está adormecido. Mas, cara, e se eu só não quero transar porque quero focar em outras coisas? E se o meu relacionamento realmente tem uma rotina ali onde a troca sexual no momento não é o aspecto mais importante? Se for só isso, até onde isso é normal? E a partir de onde que precisa ser tratado? Onde que eu encontro isso? Não encontro? Vocês estão entendendo? E no meu caso, tem ainda mais uma camada, que é um relacionamento entre duas mulheres. E sim, gente, não querendo repetir o ChatGPT, mas isso muda tudo. Os nossos desejos operam diferente. A nossa relação tem uma dinâmica diferente. Não tem entre a gente aquela dinâmica ensinada de quem é que deseja e quem é que é desejada. O despertar do nosso tesão é diferente, sozinha ou com a outra. A nossa relação pessoal com os acontecimentos da vida, a nossa bagagem familiar é diferente, tudo é diferente. E aí, o que acontece com aquelas minhas amigas que eu comentei lá no começo? Com quem eu tenho essa liberdade, a gente fala de relações heterossexuais, na maioria dos casos. Porque essas amigas, apesar de serem mulheres super conscientes, super críticas, que super manjam de muitos assuntos, enfim, super me entendem, elas são mulheres ou heterossexuais ou, na sua maioria, bissexuais em relacionamentos com homens cis. E aí, por mais que elas, além de entenderem, acolham as minhas angústias, estarem sempre abertas pra isso, e até um ponto eu consigo trocar com elas sobre isso, eu, Marigê, acho meio difícil encontrar 100% do conforto que eu queria ou precisaria em vivências que são tão diferentes das minhas, entende? Porque não dá pra eu ter como referência o relacionamento de uma amiga com o marido dela. A gente é muito diferente. Essa dinâmica do desejo, essa dinâmica de quem procura quem, do nível de profundidade, de emoção, de prática sexual, de prazer, é muito diferente. Então, até um certo ponto, a gente consegue trocar com aquela amiga que é casada com bofe sobre a dinâmica do relacionamento, mas tem algumas particularidades que eu sinto que só uma outra mulher de um outro casal de mulheres poderia me entender. Só que eu não sei aonde encontrar isso, não sei com quem falar sobre isso. Porque eu tenho vergonha e eu tenho a impressão que as outras pessoas têm vergonha também de falar sobre isso. E tem sim em mim, e eu tenho consciência disso, um auto-julgamento muito grande. Eu sei que eu me julgo muito. Então, esse auto-julgamento, né, que sou eu comigo mesma, também dificulta que eu procure conversar com outras mulheres. Porque na minha cabeça eu tenho ali 3, 4 que eu sei que são casadas, que estão em relacionamentos longos com mulheres, e que eu poderia falar, tipo, oi, amiga, queria trocar uma ideia com você sobre isso. Só que eu sei que se essa pessoa me falar que a dinâmica dela é diferente, tipo assim, não, aqui em casa não é assim. Estamos casadas há 15 anos e transamos toda semana, 2 vezes por semana. eu vou me sentir um lixo. Eu vou me comparar, vou falar pra Cissa depois, assim, Você não vai acreditar, fulana e fulana transam 2 vezes por semana. E são juntas há 15 anos. O que tem de errado com a gente? e aí isso vai gerar uma crise no meu relacionamento que não existia. Uma coisa que tava tudo bem, sabe? Que a gente tava super tranquila, vai virar uma crise porque eu vou me comparar. Então, eu sei que tem nesse episódio uma carga muito grande de problemas meus. Por causa desse meu probleminha de comparação com os outros, de ter uma régua que é muito embasada na vivência das outras pessoas. Estou tentando melhorar isso, tá?
Tô fazendo terapia pra isso. Mas, por enquanto, não alcancei esse lugar. E sim, eu acho que eu vou me julgar. Se for uma outra dinâmica, se a pessoa não falar exatamente o que eu tô vivendo, eu vou me julgar. E eu também vou achar que a pessoa está me julgando. Que essa outra pessoa, depois que parar de falar comigo, vai virar pra esposa dela e vai falar... Nossa, não vai acreditar. A Maria Cissa, menina, nossa, devem estar em crise, não transam. E daí, né, também, se a pessoa achar, foda-se. Porque eu sei do meu relacionamento. Ai, gente, é muito ruim. Ficar dependendo de validação alheia, que merda. Mas enfim, eu já me conformei que eu sou assim. Já falei com bastante gente sobre isso. E a verdade é que todas somos um pouco assim, né? A gente tem sim essa necessidade do olhar externo. Só que eu preciso diminuir um pouquinho essa necessidade. Diminuir um pouquinho a importância, né? Mas óbvio que a gente também não é uma ilha. Não dá pra gente viver ali sem nenhum, né, input do outro. Só não pode deixar isso, né, determinar todos os parâmetros da nossa vida. Mas enfim, isso é um outro papo para uma outra série de episódios e eu já tô me perdendo aqui. Então, voltando. Se eu não encontro esse acolhimento nas amigas e eu tenho essa dificuldade, ok. Mas então, onde que eu encontro ou que eu procuro alguém falando sobre isso? Porque eu, Mariana, também tenho essa característica. Se eu não tenho coragem, se eu tenho vergonha, se eu sinto que eu não tô preparada pra abrir essas questões íntimas com alguém próxima, eu tenho esse ímpeto de procurar saber. Então eu começo a procurar na internet, começo a procurar em sites, começo a procurar influenciadores, criadores de conteúdo que falam sobre isso, podcast, pra entender outros pontos de vista. Porque isso me ajuda, né? Ouvir outros pontos de vista sobre o assunto, eu começo a entender melhor e me organizar melhor. Legal. E aí, vocês têm na cabeça alguém que fale sobre esse assunto assim, abertamente? Só pra eu saber, assim, coisa rápida. Vocês têm alguma pessoa na cabeça, algum lugar que está, nossa, Mari poderia procurar ali que é perfeito pra ela. Porque assim, eu particularmente tinha uma única referência, que é uma influencer bissexual, que tá casada com uma mulher e, beleza, ela fala muito de sexo. Ok, legal. Acontece que a base do conteúdo dela é a sexualidade. E ela vende sex toys. Então é óbvio que o viés dela é sempre... Transe mais, transe melhor, seja mais feliz transando, invista no seu prazer. Eu e a mulher estamos sempre ativas, atrás de novidades, transando muito. Mas será que elas estão mesmo? Sei lá, nós nunca saberemos. E aí, essa influencer se tornou uma referência tóxica pra mim. Porque ela tem milhões de seguidores, ela é rica, ela tem peitão, ela é toda gostosona, ela é loira e ela transa muito. Então aí eu já comecei a achar, né, que eu tava muito errada. Comecei a ter umas referências muito erradas. E tive que parar de interagir tanto com ela, porque começou a se tornar uma referência um pouquinho tóxica pra mim. Então diminuiu bastante o consumo desses conteúdos, pois não estava me fazendo bem. E assim, talvez essa que ela fala nas redes dela até seja a realidade dessas duas mulheres. E de outros casais também. Tudo bem, se for, eu fico feliz por elas. E com inveja também. Mas eu fico feliz. Agora, vem a pergunta. Cadê a representatividade dos casais que se amam muito, porém não são tão transantes? Cadê? Eu comecei nesses pensamentos todos. Tá vendo como eu preciso de tempo, gente, pra amadurecer um episódio? Tem muita coisa pra analisar. Eu comecei a pensar e analisar e achar engraçado perceber as situações em que as pessoas falam sim sobre não estarem transando. Vocês já repararam? Quando eu falo assim, situação de as pessoas que vocês conhecem falam que não estão transando, o que vem na cabeça de vocês? Na minha, veio duas situações. No caso das pessoas solteiras, me parece, no meu experimento social dentro da minha cabeça, que é mais ok, que é mais justificável estar com pouca frequência. Por quê? A pessoa pode responder, Poxa, não tem alguém fixo. Poxa, é tão difícil achar alguém decente. Poxa, só tem Zé Ruela no aplicativo de date. Poxa, tem que gastar tanta energia pra você ir em nenhum date conseguir transar. Nossa, não está fácil para solteiras. E aí você se compadece. E aí você fala, realmente, amiga, tá foda. Ainda mais se a sua amiga é hétero, né? Mas mesmo quando a sua amiga é LGBT, você fala, putz, realmente, não é fácil você conversar com a pessoa, gastar essa energia, ter um date, depilar a virilha, passar um perfume, ir pro date, o beijo tem que encaixar, a conversa tem que encaixar pra dar o tesão, pra ir na casa de alguém, pra transar, né? Então, eu entendo, né? E acho que a maioria das pessoas entende e compreende e fica uma coisa mais... você tá há 2 anos sem transar, 3, 4... Miga, super entendo. Mas, quando você é casada e fala pra alguém solteiro
que você quase não transa, o primeiro comentário é: Ai, nossa, não acredito. Nossa, se for assim, eu prefiro nem estar casada. Quando eu casar, não vai ser assim. Se for assim, eu já separo. Porque, nossa, que isso, gente? A maior vantagem de ser casada é ter alguém fixo pra transar. E aí pronto, você se sente uma merda. Mesmo você já sabendo que a maior vantagem de ser casada é você dividir as contas. Mentira, gente, não é essa a maior vantagem. Mas que é uma vantagem que tem que ser considerada, é. Mas as pessoas acham que não. As pessoas insistem em jogar na sua cara que, poxa, você não tá aproveitando o único benefício de ser casada, que é transar com alguém fixo. Então, pra quem tá casada? Gente, não sei vocês, eu espero que vocês sejam mais imunes a esse tipo de comentário do que eu. Mas eu me sinto uma merda, de verdade. Fala assim, nossa, realmente, meu relacionamento faliu. E o meu relacionamento tá uma coisa errada. Porque, né, a gente mora juntas, a gente tem uma casa gostosa, que a gente se sente bem. Moramos sozinhas, temos uma cama confortável, sofá, uma casa inteira que a gente poderia transar e não transa. Então, quer dizer, realmente, a gente que deve ser um lixo, né? Olha só que gostoso. Por que eu vou comentar isso com uma pessoa solteira, uma amiga solteira, se eu vou levar essa julgada em troca? Então eu não vou falar, entendeu? Então eu vou procurar alguém que fale na internet pra não ter que me expor. E aí tem uma outra situação, que é a terceira, na verdade eu falei que eram duas, mas são três, em que você ouve as pessoas falando que não transam, que é quando a pessoa casada fala pra outras pessoas casadas, e reparem, é sempre em tom de piadinha, que não tem sexo na vida de casado. E é isso. É isso, paciência, kkk. Casamento é uma merda mesmo, vamos apenas nos conformar. Detesto. Detesto isso. Acho um discurso péssimo, tá? Porque não é verdade. E por que as perguntas não vêm assim? Nossa, vocês dão tanta risada juntas, né? Parece ser tão legal. Como que é no dia a dia de vocês? Nossa, como que é a dinâmica de companheirismo de vocês? Quando vocês precisam conversar, como que vocês fazem? Como vocês se sentem quando vocês estão juntas? Nossa, que legal o relacionamento de vocês. Eu vejo que, né, é tão equilibrado. Vocês conversam bastante, vocês têm bastante sintonia. Vocês compartilham os gostos. Ou então, poxa, que legal. Eu vejo que vocês fazem bastante coisa independente uma da outra e continuam numa boa juntas. Sabe? Não podia ser assim? Porque a gente não poderia falar de um jeito assim, super natural. Tipo, a gente realmente, assim, sexo não é uma prioridade pra gente. A gente transa super pouco, mas nossa, quando a gente transa é tão bom. É tão tranquilo, tão gostoso, sabe? Depois a gente ri tanto juntas. Quando a gente tem esses momentos tão leves, tão gostosos, nossa relação é tão boa. Sei lá, sabe? Sabe o que eu tô falando? Se você não sabe, bom, muito menos eu. E por que isso é tão importante? Por quê? Tanta necessidade de que a frequência sexual seja um fator e uma régua de medida dos relacionamentos e também da nossa plenitude enquanto indivíduos? Essa foi a outra pergunta que eu fui me fazer. E aí, buscando aqui mentalmente algumas explicações, eu, como sempre, desconfio que pode ter a ver, em primeiro lugar, com aquela necessidade do patriarcado, olha ele aí de novo, e do capitalismo, olha ele aí de novo também, estimularem a reprodução para continuarem tendo mão de obra para explorar. Ah, essa aí, põe aí o hino comunista, Isa. Gente, é verdade? Isso aí é uma coisa. E aí, como a visão do sexo mudou bastante nos últimos séculos e saiu dessa pura necessidade de reprodução para esse olhar do prazer, ele também ganhou essa roupagem patriarcal e capitalista de é muito importante ser transante. E quem não gosta de sexo tem problema, sabe? Desloca um pouco do motivo instinto biológico reprodutivo para algo comportamental e social. Nós, enquanto sociedade, né? Precisamos que vocês continuem transando e reproduzindo. Ou que vocês continuem querendo transar. Então a gente vai fazer o quê? Vai falar que quem não quer e quem não gosta tem problema. Veja as pessoas assexuais. Quantas vocês conhecem que se autodeclaram como pessoas assexuais? Que não têm o menor interesse por relações de sexo. Vocês entendem? Não tem como não pensar que existe um interesse maior sobre essa régua de frequência sexual. A minha outra hipótese, como sempre, tem a ver com a submissão da mulher por ele. O patriarcado de novo. Ai, caramba, sempre ele, né? Sim, sempre ele. Então, primeiro, homem precisa transar. É da natureza dele, tá? E se você não quer transar com ele, ele vai procurar outros que queiram. Que demais, que legal, que bacana. E aí tem mais uma camada de você, mulher, precisa
ser desejada e validada por um homem. Então, se no seu relacionamento não tem sexo, é porque você não é estimulante o suficiente para o seu bofe. É porque você não faz a sobrancelha, é porque você não pinta a unha, é porque você chega do trabalho cansada e tá descabelada, é porque você fica de pijama no sofá e não põe uma lingerie. Dá pra entender? Olha que merda, gente, quanta coisa! E aí, pra ratificar tudo isso e confirmar tudo isso, a gente tem todas aquelas coisas que eu já falei da cultura, todo tipo de estímulo, mostrando o sexo como um ponto central da vida e dos relacionamentos das pessoas, e também performance e hipersexualização, né? Que a gente tem visto aí que só se intensifica cada vez mais com a internet e as redes sociais. E se a gente quiser ir ainda mais fundo, tem também por trás toda a lógica do consumo e do prazer, da necessidade do prazer fácil, imediato e que seja comprável ou consumível. Então, assim, tá sem libido, amore? Toma esse suplemento, toma essa maca peruana. Tá sem vontade de transar? Compra essa calcinha vibradora Bluetooth com 65 velocidades. Dá pra você controlar a 7 km de distância e que ela toca música e te faz um carinho. Compra esse curso de pompoarismo, de fisioterapia pélvica. Compra esse acessório. Assina essa plataforma. Compra esse gel, esse óleo, essa essência, esse estimulante, etc, etc, etc. Sim, pra quem não sabe, é no beijo que começa os preliminares. Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Então a gente tem que lembrar que tem aí também um mercado, né? E pra esse mercado, pouco interessa falar pra gente, amiga, tá tudo bem. Você tem um relacionamento incrível com pouco sexo. Fica tranquila. Você pode estar só cansada. E você é a parceira também. A frequência do sexual tem que ser algo acertado entre vocês. Apenas. E se tá bom pra vocês que estão envolvidas nisso, tá tudo ótimo. Fique tranquila, fique em paz. Isso acontece com todo mundo, é super natural. Saca? A quem interessa falar isso? Entendeu? É muito maluco, gente. É muito maluco tudo isso. Ao mesmo tempo que tem grandes chances de esse ser um drama que vai acabar ou vai diminuir consideravelmente nas próximas gerações. Já que, estatisticamente falando, os jovens já estão transando menos. Isso aí tem pesquisas e pesquisas mostrando em vários países, inclusive no Brasil, por vários motivos. A geração Z já transa menos do que sei lá quantas gerações. E, enfim, motivos, né? Excesso de telas, facílimo acesso à pornografia, maior distanciamento social por conta das relações virtuais, teve a pandemia aí no meio, uma maior ocorrência de depressão e ansiedade no mundo todo, que também prejudicam muito a libido, né? Então, sei lá, pode ser que tudo isso seja, assim, um grande 35 mais girls problem, né? E muitas vezes eu também desconfio que é Mariana's problems. e que assim, ou as pessoas realmente têm vidas sexuais melhores que a minha, ou só eu estou me preocupando excessivamente com isso e fazendo todas essas leituras exageradas, sendo que nem é um grande problema. Pode ser? Pode super ser. Eu realmente espero descobrir depois desse episódio ir pro ar. Então, galera, é isso. Mais uma vez, trouxe aqui pra vocês mais perguntas do que respostas. Que bom, que ótimo. Porque a ideia é essa sempre. A ideia é, assim como no episódio anterior, trazer reflexões, questões pra gente pensar, pra gente se analisar. E não necessariamente uma solução, um caderninho, uma apostila, um passo a passo pra nada. E aí, com esse objetivo, né, de só trazer barulho e questões, eu acho que eu fui bem. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado ali os raciocínios, que vocês tenham se sentido acolhidas ou, pelo menos, provocadas a refletir sobre esse assunto na vida de vocês. Quero muito saber o que vocês acham, então me adicionem lá no Insta, no perfil @eumarigê, com esse G mudo no final, ou entre no nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição do episódio. E até o próximo episódio, que sai daqui a 15 dias. Um beijão e até a próxima.